Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! É uma bênção podermos estar juntos e dessa forma chegar ao 6º dia de exposição do livro de Josué. Por aqui, o professor Fábio Machado. E hoje estaria expondo do capítulo 16 até o capítulo 18. Para facilitar o entendimento, o capítulo 16 e o capítulo 17 não devem ser separados. E como eu havia dito, ainda estamos em uma aula de geografia da Terra Prometida nos tempos de Josué. Então, para os irmãos se localizarem e conseguirem entender melhor, é só acompanharem pelo mapa que foi postado ontem, tá bom? Mas continuando, nós veremos a distribuição dos lotes de Efraim e Manassés, os filhos de José, que ao lado de Judá deveriam ter o posto de honra e, portanto, tinham a primeira e melhor porção na parte norte de Canaã, como Judá na parte sul. No capítulo 16, dos versos 1 a 4, um só sorteio determinaria a herança das tribos de José, Efraim e Manassés. O fato de estas duas tribos receberem juntas apenas um quinhão, uma parte, fez com que elas reclamassem mais tarde, como veremos no capítulo 17, dos versos 14 a 18. Nos versos de 5 a 9 do capítulo 16, as cidades que se separaram para as tribos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Manassés também herdou cidades nos territórios de outras tribos, Issacar e Azer, como vemos no capítulo 17, verso 11. Esta informação é ratificada em Josué, também no capítulo 17, verso 9. A razão deste acontecimento não está clara, mas pode ser que seu fundamento esteja na grande bênção estendida a Efraim por Jacó, lá no capítulo 48 do livro de Gênesis. O termo de Efraim não é contíguo a Judá, pois Benjamim e Dan se interpõem entre eles. As fronteiras, tanto no sul quanto no norte, se estendiam do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, sendo o Jordão a fronteira a leste e o mar a oeste. O verso 10 diz que a tribo de Efraim não expulsou os cananeus. Esta expressão é uma prévia das muitas declarações acerca das conquistas incompletas que vai ser narrado lá no livro de Juízes, capítulo 1. Essa expressão "são obrigados a trabalhar como escravos" revela que a condição dos cananeus em Gezer, que era de certa forma similar à dos gibeonitas, como nós vimos aqui no capítulo 9, verso 27, e elas são diferentes exceto pelo fato de que não houve nenhum acordo aqui. Desta forma, a posição desses cananeus era uma posição inferiorizada. No capítulo 17, nós vamos ver a herança da meia tribo de Manassés, agora do lado oeste do Jordão. Dos versos 1 a 13, o território de Manassés ficava imediatamente ao norte de Efraim. Assim, Manassés e Efraim vão juntos. Manassés nasceu primeiro, mas Efraim recebeu o primeiro lugar, embora Manassés também fosse importante. No verso 1, Maquir, o primogênito de Manassés, é mencionado porque ele era um homem de guerra. Manassés morrera muito antes da libertação de Israel do Egito, mas Maquir sucedeu no lugar do primogênito. Ele recebeu Gileade e Bazã, que ficavam do lado leste do Jordão. Outros filhos de Manassés são listados no verso 2, como tendo território dentro dos limites da tribo. Mas mais do que isso, 5 filhas de um homem chamado Zelofeade
receberam a herança que teria sido propriedade de seu pai se ele não tivesse morrido antes. Isso havia sido prometido às filhas por Moisés. Vemos isso lá em Números, capítulo 27, verso 1. E agora, com ousadia de fé, elas reivindicam a herança. O verso 5 fala de 10 porções tomadas por Manassés no lado oeste do Jordão, além da terra de Gileade e Bazã no leste. Assim, o verso 1 se refere ao lado leste do Jordão, e os versos de 2 a 4, aqui do capítulo 17, ao lado oeste. As filhas de Zelofeade receberam sua herança entre os filhos mencionados no verso 2, e os demais filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. Manassés tinha uma possessão relativamente grande. Sua fronteira ao sul era contínua a Efraim. O mar Mediterrâneo era a sua fronteira oeste e o rio Jordão a leste. Embora Issacar ficasse na fronteira nordeste e Azer ao norte. Várias cidades são mencionadas no verso 11, que ficavam no território dado a Manassés e Issacar. Mas Manassés não pôde expulsar os cananeus que moravam lá. Quando Manassés ficou forte o suficiente, eles colocaram esses cananeus sob trabalho forçado, mas não conseguiram expulsá-los. Dos versos 14 ao 18, nós temos uma reclamação feita a Josué pela tribo de Efraim e Manassés. Embora o território atribuído a Efraim e Manassés fosse grande, eles reclamaram com Josué de que tinham tão pouco a herdar, dizendo que eram um grande povo, tendo o Senhor os abençoado. Efraim pensava que, visto que Josué era de Efraim, ele lhes daria um reconhecimento especial. Mas Josué era um homem de Deus. Ele havia sido guiado por Deus na distribuição do território e não seria parcial para com sua própria tribo. Sua resposta foi sábia e direta. Se você é um grande povo, então vá à região da floresta e abra um lugar para você lá na terra dos ferezeus e dos gigantes, uma vez que as montanhas de Efraim são muito pequenas para você. Essa era a terra da qual eles tinham título, mas não a possuíam. Eles objetaram a Josué que eles precisam de mais do que a região montanhosa e que as áreas do vale eram possuídas por cananeus que tinham carros de ferro. Josué era um homem de guerra e corajoso e considerou esse argumento muito fraco. Ele os lembrou uma segunda vez de suas próprias palavras. Eles eram um grande povo e, se fossem de fato, tinham grande poder. Eles foram capazes de cortar as árvores das montanhas e também foram capazes de derrotar e expulsar os cananeus, embora eles também tivessem carros de ferro. Assim, Josué silenciou os argumentos de Efraim e Manassés. Ele deu a última palavra. Como eles poderiam negar sua inadequação? No capítulo 18, dos versos 1 a 10, nós vamos ver a pesquisa e a divisão do resto da terra. Até este ponto, o acampamento central de Israel na terra tinha sido em Gilgal, perto de Jericó, onde o povo celebrou várias cerimônias religiosas. Agora, toda a congregação mudou-se para Siló, que ficava a cerca de 24 quilômetros a noroeste de Jericó, onde ali foi armada a tenda da congregação ou tenda do encontro. O local seria um importante centro religioso israelita por centenas de anos, até a tomada de Jerusalém nos dias de Davi. A arca era mantida lá e foi levada para a batalha contra os filisteus, que a tomaram quando Samuel era juiz. Logo depois disso, Siló foi destruído. Esta é a primeira de duas referências ao tabernáculo neste livro.
A outra citação acontece em Josué no capítulo 19, verso 51. O tabernáculo era uma tenda elaborada e portátil que serviu como a casa de Deus quando os israelitas estavam no deserto. Embora Jerusalém fosse o centro planejado por Deus para Israel, eles não puderam tomar essa cidade dos jebuseus, de modo que encontraram Siló no território de Efraim e acharam conveniente para a construção ou montagem do tabernáculo. Josué protesta com Israel no verso 3, quanto à negligência deles em realmente possuir o que Deus lhes havia dado. Josué disse a Israel para escolherem 3 homens de cada tribo, que pudessem passar pelo território restante, examiná-lo e dividi-lo em 7 partes. Então Josué lançaria sortes perante o Senhor quanto à porção que cada uma das tribos receberia. Os homens seriam então colocados na posição de querer ser totalmente imparciais quanto à divisão da terra. Os homens que Josué estava enviando para inspecionar a terra foram lembrados de que os levitas não tinham herança declarada e as 2 tribos e meia tinham recebido herança do lado leste do Jordão. Com o apoio de Josué, portanto, os homens saíram da pesquisa. Quanto tempo demorou, não sabemos, mas quando terminaram, eles voltaram a Josué para o acampamento em Siló. Josué fez como havia dito, lançando sorte sobre qual das 7 tribos herdaria qual porção. Dos versos 11 a 28 do capítulo 18, a primeira porção da terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. Benjamim significa filho da minha destra. Apropriadamente, portanto, Benjamim incluiu a cidade de Jerusalém, que ficava na fronteira de Benjamim e Judá. Jerusalém, que seria o centro da adoração a Deus, embora tivesse que se passar muito tempo ainda antes que Jerusalém fosse tirada dos jebuseus. Isso aconteceu nos dias de Davi. As fronteiras de Benjamim são descritas nos versos de 12 a 20 e suas cidades nomeadas nos versos de 21 a 28. Seu território era comparativamente pequeno, situando-se entre Judá e Efraim, limitado pelo rio Jordão no leste e pela tribo de Dan no oeste. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de pensar, de meditar um pouco com os irmãos no verso 3 do capítulo 18, que diz assim: Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Quando lemos esse texto, observamos a indignação de Josué com o comportamento apático e sem iniciativa do povo de Israel. Deus havia, digamos assim, aposentado Josué de suas funções de guerreiro, para agora colocar a responsabilidade dele dividir a terra entre as tribos. Mas ainda havia muito a conquistar, e ninguém se mexia nesse sentido. Então ele pergunta: até quando? Mas quando nós observamos hoje a realidade da maioria das igrejas, elas não estão muito diferentes. A apatia tem tomado conta. As pessoas estão preocupadas com suas aspirações e conquistas humanas, com seu prazer, conforto e bem-estar aqui na terra, quando deveriam, na realidade, seguir a orientação do Senhor Jesus, que é: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Os céus são para nós o que a terra prometida era para os israelitas. Então, todo verdadeiro cristão sonha, anseia e anela pelo céu. Se isso ainda não é uma realidade em sua vida, ainda há tempo. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.